fique livre de pensamentos, né? E vamos tentar treinar também amanhã aqui em uma atividade prática. No início ou no final do módulo nós vamos estudar ainda, ver que horário que fica melhor. Então, quando ocorre o relaxamento físico e mental, a abstração da mente e a concentração, o nosso cérebro passa a funcionar num ritmo mais lento, próximo ao nível alfa ou no próprio nível alfa. Esse estado também é alcançado, às vezes, quando a pessoa estuda com muita concentração. Ela entra em nível alfa e, por isso, a memorização da leitura é muito maior. Portanto, tem pessoas que dizem assim: eu leio, gravo e não gravo nada. Outra pessoa concentra-se, lê e fica com aquilo muito gravado na sua memória. Então, tem a ver com nossos estados de consciência que nós conseguimos alcançar. Se eu leio e eu estudo com concentração, eu atinjo o nível alfa e esse estado alfa me propicia uma maior memorização do processo. Então, nessa segunda fase do processo mediúnica, nós estamos com a predominância de ondas alfa. E numa terceira fase, na fase da comunicação propriamente dita, onde ocorre o envolvimento do espírito com o médium, ocorre a comunicação. Geralmente, o médium se encontra com ondas tipo teta. Foi feita uma experiência, por exemplo, com Chico Xavier já há muitos anos, antes de se ter isso bem elucidado. Foi feita essa pesquisa com Chico Xavier e demonstrou-se que quando ele estava em comunicação com os espíritos, as ondas cerebrais dele estavam sempre em ondas teta. O que é, vamos dizer, para a medicina convencional, anormal, entre aspas, porque as ondas teta são ondas de sono profundo. Só que a pessoa no transe mediúnico não está em sono profundo, né? Então, é anormal, entre aspas, para a medicina convencional, que desconhece o que é que ocorre naquele momento. Mas, de fato, é o processo de comunicação mediúnica. Então, quanto maior a facilidade com que a pessoa entra nesses estados alterados de consciência, maior facilidade também ela vai oferecer para que ocorra o próprio fenômeno mediúnico. Por isso que às vezes é indicado, geralmente para o médium, ele treinar o relaxamento em casa, treinar mentalizações, treinar concentração, porque vai também ajudar no processo de educação e desenvolvimento mediúnico. Isso nós veremos amanhã. Então, nós colocamos aí incorporação, entre aspas, por motivos já vistos, né? E essa assimilação das correntes mentais. Eu coloquei esse exemplo para demonstrar que realmente a comunicação se dá de forma telepática. Pode levantar um bocadinho. Acetato? Isso. Tá bem? Então, a comunicação se dá de forma telepática e mente a mente do espírito desencarnado ou até mesmo do encarnado para o médium, né? Então, isso é um médium consciente em que não ocorre uma exteriorização do perispírito, um afastamento, vamos dizer assim, do perispírito do médium. O médium consciente, é importante nós ressaltarmos aqui que o médium consciente é um intérprete, né? Portanto, ele vai receber a mensagem e transmitir a mensagem segundo as suas próprias ideias, palavras, conceitos, etc. Ele vai receber e vai traduzir. É como se fosse um intérprete de línguas. Vamos supor que eu estivesse falando aqui o francês e tivesse o Lucas aqui traduzindo para o português, né? Então, o Lucas seria o médium da Gláucia. Ele estaria fazendo a tradução psíquica daquilo que eu estaria a expressar. E nós vamos perceber a importância disso quando falarmos sobre a influência anímica, que pode ser muito mais frequente nesses casos quando o médium não está educado mediunicamente. Nessa segunda fase, existe a exteriorização parcial do médium e, portanto, é caracterizado como um médium semiconsciente. Muito embora exista essa exteriorização do perispírito do médium,
a comunicação continua sendo mente a mente, através do processo de telepatia, que, como eu já falei, é uma transmissão de pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. E temos a última classificação, que seriam os médiuns inconscientes. O inconsciente aqui, como nós sabemos, não quer dizer que eles sejam pessoas sem consciência enquanto valor moral, mas inconscientes enquanto não apreciação do processo. No médium consciente, ele tem o conhecimento da comunicação antes dela ser transmitida, ou seja, ele recebe e passa. No médium semiconsciente, no caso da psicofonia, ele toma conhecimento da comunicação à medida que a transmite. E no médium inconsciente, ele só dará conta do que disse ou da comunicação que foi o mediador depois que já verbalizou a própria comunicação. Então, muito embora exista a separação completa do perispírito, que segundo nos informam os espíritos, segundo a nossa prática também nós podemos observar, que muitas vezes está o médium, o corpo físico na reunião, está um espírito comunicando-se através do médium na reunião e comunicando-se com o próprio doutrinador, e o perispírito do médium está em uma outra atividade espiritual. E quando ele retorna, ele diz: o que aconteceu? Ele não se recorda do que aconteceu na reunião e, no entanto, ele refere que esteve em outro local fazendo outro tipo de atividade. Porque existe a completa exteriorização do seu perispírito. Podemos também entender o transe mediúnico sobre um outro ponto de vista. Ou seja, quais são as alterações físicas que ocorrem no transe mediúnico. E aí nós vimos um cidadão muito simpático, que até parece o José Lucas. Estou brincando, Lucas. Estou pegando no seu pé, mas estou brincando. Bom, então, nós temos aí um cidadão muito simpático, né? E aí nós temos a fase 1. Nessa fase 1, que não tem a ver com aquelas fases anteriores dos estados de consciência, tá bem? Então, nessa fase existe uma inibição cortical, ou seja, existe as funções corticais, as funções cerebrais estão diminuídas. É naquele processo em que o médium ele começa a concentrar-se, né? Então ele começa a inibir as suas funções para poder exacerbar outro tipo de percepção. Então, existe a inibição cortical, existe o relaxamento neuromuscular e mental, que corresponde ao relaxamento físico e psíquico, a diminuição das funções orgânicas, ou seja, a pessoa no estado de relaxamento, ela vai diminuir o pulso, vai diminuir a respiração, vai ficar mais calma, mais tranquila. Vai haver uma diminuição dos mediadores químicos, entre eles a melatonina e serotonina, a diminuição do tono cortical, pode existir um estado de sonolência, membralgias, que são aquelas dores nos membros, pode existir uma dor muito fina no braço, geralmente também naqueles médiums de psicografia, né? Ou uma dor na nuca, ou uma sensação gelada da base da coluna até a base da nuca, que geralmente são sensações que são descritas por um médium nessa fase. É aquela fase de aproximação do espírito para a comunicação. Então ele pode sentir também um fervilhar, se é um médium vidente, um fervilhar nessa região, né? Ou então um tremor nas mãos e etc. A diminuição da pressão arterial e bradicardia, que é a diminuição dos batimentos cardíacos, e bradisfigmia, que é a diminuição do pulso respiratório. Então, tudo isso nessa primeira fase. Numa fase posterior, o que vai ocorrer? Não é nada disso que acontece na reunião. Isso aí é somente um exemplo, mas não é isso. O médium não pula, né? Muito embora às vezes até queira pular com as sensações que sente. Mas
ocorre taquicardia, né? Ou seja, os batimentos cardíacos aceleram-se, ocorre hiperestesia, ele fica muito sensível a qualquer estímulo. Depois disso, taxifigmia, que também é aumento do pulso radial, aumento da pressão arterial, né? Portanto, as pessoas que são hipertensas e descompensadas, existe uma certa cautela, né? Existe, às vezes, sudorese intensa, muito embora não esteja fazendo calor. A pessoa sente aquela sudorese intensa, muito embora o ambiente esteja até frio, mas ela pinga, não é? E uma perturbação sensorial. Essa perturbação foi colocada entre aspas, porque ela pode ter sensações através de outros órgãos que não são os órgãos de sentido e que não correspondem, por exemplo, uma pessoa que pode estar com os olhos fechados e está vendo alguma coisa. Para a medicina convencional, isso é uma perturbação sensorial. Mas para uma visão espírita, isso pode ser uma clarividência ou uma vidência. Então, e muitas vezes, outras sensações de arrepios, calafrios e etc. Numa fase 3, nós teríamos a comunicação mediúnica propriamente dita, né, em que eu Então, existiria na fase 3 a fase de comunicação mediúnica propriamente dita. Todo aquele estado de excitação, ele acalma. Não quer dizer que todos os médiuns tenham que passar por todas essas fases. À medida que ele vai educando e desenvolvendo a faculdade mediúnica, aquela segunda fase de superexcitação vai diminuindo e ele vai entrando na comunicação mediúnica com mais tranquilidade. E também isso depende do tipo de espírito que virá se comunicar. Se for um espírito já com um estado evolutivo maior, né, então a comunicação também se processará de uma forma mais tranquila. Enquanto se for um espírito ainda não muito esclarecido, a pessoa pode sentir mais intensamente aquelas vibrações e, portanto, ter mais taquicardia, mais sudorese e etc. Não quer dizer que sempre vai ocorrer em todas as situações. E na fase 4, nós tentamos generalizar para poder dividir isso a nível didático. E na fase 4, pode ocorrer cefaleias e sensações de peso na cabeça, a depender da entidade que se comunique. Geralmente, alguns espíritos mais enraigados no ódio, na raiva, podem não deixar boas impressões no médium. E também pode acontecer o contrário. Um espírito mais evoluído deixar uma sensação de êxtase muito grande e uma sensação muito agradável. Então, pode ocorrer também tonturas por aquela desfocagem, retornar ao seu sítio, e então a pessoa fica um pouco deslocada, desfocado. Bem-estar ou mal-estar, muitas vezes vai depender do tipo de espírito que se comunique, se é mais ou menos esclarecido. E a dormência nos membros também pode ocorrer. Não sendo um fenômeno mediúnico, que outras hipóteses nós poderíamos colocar para justificar os fenômenos ditos mediúnicos, né? Então, além do fenômeno anímico que nós já vimos anteriormente, que outras opções nós teríamos para avaliar se seria realmente fenômeno mediúnico, anímico ou o quê? Né? Então, nós já vimos o fenômeno anímico, vamos ver daqui a pouco a influência anímica nas comunicações mediúnicas, que é a influência do próprio médium na comunicação, que geralmente ocorre em duas situações principais, que é quando o espírito está a se comunicar, né? E geralmente o médium sente que houve o afastamento do espírito. Às vezes, por uma falta de educação mediúnica e por medo de não ser compreendido pelo grupo, o médium sente-se atraído para continuar a comunicação, em vez de ser mais justo e dizer assim: olha, o espírito afastou-se e sou eu que estou aqui agora e não sinto mais a influência dele. Isso é muito perceptível, pelo menos foi muito perceptível para mim na minha experiência, quando em um grupo mediúnico que eu tive conhecimento, os espíritos sempre saíam orando nas reuniões. Isso me chamou a atenção. Por que
eles regeneram-se tão rápido, né? Por que eles mudam de opinião tão rápido? Será que a força mental dos participantes, da equipe mediúnica, é tão forte assim, que aquele espírito vai realmente se modificar? O que não se modificou em séculos irá se modificar em 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos de doutrinação? E sempre o dirigente pedia que ele fizesse uma prece e ele fazia. E aí, uma certa feita, foi feito um estudo nesse grupo e se perguntou, e se questionou essas coisas, e realmente os médiuns disseram assim, que às vezes sentiam um afastamento do espírito, mas não tinham coragem, porque como é que iam ficar a imagem deles de médiuns? Né? Então eles continuavam e davam o final da comunicação. E esse grupo temporariamente encerrou as reuniões, foi fazer um processo de desenvolvimento e de educação e depois voltaram a realizar as reuniões mediúnicas, né? E isso acontece algumas vezes. Bom, e esse é um dos momentos que acontecem principalmente no animismo, quando existe o afastamento e o próprio médium atua na comunicação. E quando não existe muita sintonia de ideias do espírito com o médium, e então, por exemplo, é feita uma pergunta ao espírito, e aí o médium, sendo o médium consciente ou não, interfere psiquicamente na resposta e coloca ali conteúdos que lhes são próprios e não são os conteúdos do espírito, porque estão mais de acordo com o que lhes convém ou com o que eles acreditam. É preciso muita atenção e muito espírito crítico nisso, nesse sentido. Isso nós vamos ver amanhã. Temos que excluir os fenômenos naturais. Por exemplo, nós somos chamados para ver ruídos em uma determinada sala de um médico em um consultório, né? E eram batidas. Então, a primeira hipótese para essas pessoas foi que fosse uma influência espiritual, porque até tinha desencarnado uma pessoa que eles conheciam, que era um médico e amigo dessa pessoa, que provavelmente era espírito desse médico. Ou seja, a culpa ia logo para o outro que desencarnou. E coitado, talvez não tivesse nada a ver com a história, já estava a levar a culpa. E então, a gente foi estudar alguma condição física e ambiental para ver se isso poderia propiciar os ruídos no ambiente, e percebemos que ocorria numa fase do ano, em que a madeira ela dilatava com o calor e estalava, né? Então era um fenômeno mais do que natural. Então fenômenos naturais também têm que ser vistos. Se um objeto se movimenta em casa, vamos ver se não tem alguma corrente de ar que aquele objeto se movimente. E não dá como primeira hipótese, é espírito, né? As fantasias, né? As nossas fantasias, ou seja, por exemplo, acharmos que um espírito está nos dizendo isso ou aquilo, e isso é uma fantasia da minha mente, porque eu gostaria que aquele espírito me dissesse isso. Ou então dizer assim, olha, eu recebi uma inspiração, uma intuição, e a intuição diz isso, mas aquilo é o que eu desejaria que o espírito me dissesse, né? E não o que realmente ele diz. E faço uma fantasia em cima daquilo e acho que é verdade e vendo para outras pessoas como uma inspiração. As alucinações ou ilusões. Aqui nós teríamos que... As ilusões, primeiramente, é quando você vê um objeto que é real e você deforma a aparência daquele objeto. Por exemplo, como eu dei o exemplo da roupa atrás da porta. Então, pode parecer uma pessoa, mas não é uma pessoa. É a sombra da roupa que faz que eu pense que é uma pessoa, né? Então, isso são as ilusões. E as alucinações, que são percepções visuais, não é? Ou sinestésicas, que são do corpo, ou auditivas, de coisas que não estão na nossa realidade. Mas, por exemplo, eu tive uma paciente no hospital psiquiátrico que ela me dizia assim, doutora, todos os dias eu estava lá na minha sala, não é? Eu vejo o seu retrato no meu quarto. Então ela tinha uma alucinação. Isso não era visão, nem tão pouco, muito longe de ser mediunidade, né? Então ela dizia que via as pessoas em retratos. Ela tinha alguma fixação lá com retratos e dizia que via os nossos retratos lá pregados no quarto dela no hospital psiquiátrico. Isso é uma alucinação e não é uma visão.
Ou pessoas que usam drogas também podem ter essas alucinações, que não necessariamente podem ser percepções espirituais. E a fraude, né? A fraude consciente, que é a mistificação, e a fraude inconsciente, que também pode ser considerada para algumas pessoas como animismo, influência anímica nas comunicações. A fraude consciente, mistificação, é quando o médium tem intencionalmente o interesse, né, de burlar a confiança alheia e modificar uma mensagem ou criá-la para enganar um grupo ou alguém. Né? Então, isso é a fraude consciente. Por mais que seja absurdo se admitir que exista isso no movimento espírita, existe. Né? Infelizmente, não são realmente pessoas que incorporam o valor da doutrina espírita e acontece. E a fraude inconsciente, que para muitos é também o que nós vamos falar agora da influência anímica nas comunicações mediúnicas. Nós temos aqui animismo nas comunicações mediúnicas. Podemos evitar a influência anímica nas comunicações? Ou seja, é uma questão que é muito discutida num grupo mediúnico, né? E é uma dúvida que é inerente a todo médium que inicia um processo de desenvolvimento mediúnico. A pergunta é assim: será que isso é meu? Ou será que não é? Será que foi meu esse pensamento ou será que não é meu esse pensamento? Né? E Chico Xavier, ele faz uma imagem que eu acho uma imagem muito bonita. Ele diz assim: o médium é como se fosse um filtro de barro, né? E a comunicação é a água. Então, a água, ao sair do filtro de barro, ela sempre carrega um pouco daquele gostinho do filtro de barro. Se a gente for beber uma água de pote, uma água da geladeira, ou uma água da torneira, uma água do filtro de barro, a gente vai sentir um gostinho diferente. Ele sempre carrega um pouco daquele gosto, porque, queira ou não, ele vai sempre passar, a mensagem sempre vai passar pela mente do médium, e carrega um pouco desse matiz do próprio médium. Agora, quanto maior ou menor impureza tiver o filtro, mais limpa ou menos limpa vai sair a água e, consequentemente, a comunicação mediúnica. Então, com o desenvolvimento mediúnico, com a educação mediúnica, nós vamos diminuindo essa sujeira do filtro e limpando para que a água seja cada vez mais límpida. E ao contrário, acontece nas pessoas que não promovem essa educação mediúnica, porque existe mais animismo na mediunidade do que o contrário. Então, como proceder para diminuir a influência anímica nas comunicações mediúnicas? Primeiro, eu coloquei aqui o conhece-te a ti mesmo. Ou seja, se você não conhece o que está dentro de você, quem é você, quais são seus pensamentos, quais são suas ideias, seus conceitos, você não vai saber discernir o que não é seu. Então, primeiro, conhece-te a ti mesmo. Isso é um processo de autoconhecimento. E depois fica mais fácil dizer: não, isso realmente não é meu, é uma influência externa. Estabelecer vínculos de confiança com o grupo mediúnico. Isso é muito importante, porque a influência anímica nas comunicações, ela não depende só, não é, vamos dizer assim, não é culpa somente do médium, mas é de toda uma equipe mediúnica. Então, temos que trabalhar em grupo. E em grupo as coisas têm que ser elaboradas e discutidas. Então, estabelecer o vínculo de confiança com o grupo. E quando eu sentir que acho que não foi espiritual e foi meu, então eu vou colocar isso para o grupo e discutir com o grupo isso. Então tem que existir confiança para que as pessoas falem sobre o que sentem dentro do grupo mediúnico. E aí vão quebrando os medos de estarem sendo falsos consigo próprio e com o próprio grupo. Medo de errar e otimismo e perseverança. Ou seja, o médium iniciante sempre vai ter muito medo de errar, não é? Só que isso deve ser cultivado, uma postura de otimismo e de perseverança.
Porque errar, todos nós sempre vamos errar um pouco no início desse processo, né? E quanto mais praticarmos, quanto mais desenvolvermos, vamos diminuindo os nossos erros e vamos aumentando os nossos acertos. Então, essa postura de medo, será que se eu disser, na reunião mediúnica é muito comum dizer assim, quando várias pessoas podem sentir o mesmo estímulo espiritual. E uma delas, às vezes a mais corajosa, diz, eu senti isso. Depois que essa primeira diz, eu senti, os outros todos, eu também senti. Né? Mas tem que ter a primeira pessoa para dizer, eu senti isso. Então, confiança no grupo, né? E não ter o medo de errar. Porque se a gente tem medo de errar, a gente freia as nossas percepções. E então não ocorre o desenvolvimento. Então, uma postura de otimismo e de perseverança. Tolerância do médium e para com o médium. A tolerância do médium para consigo próprio. Ou seja, se eu der uma comunicação e achar que tem alguma coisa minha na comunicação, eu vou ter tolerância comigo próprio. E, através da perseverança e do otimismo, tentar educar a minha mediunidade para que cada vez mais saia a minha influência na própria comunicação. Amanhã nós vamos ver como é que isso é feito, tá bem? Mas também do grupo tem que ter tolerância para com o médium. Por exemplo, no grupo que nós dirigíamos no Brasil, nós tínhamos uma médium que ela era muito bem intencionada, mas as comunicações dela eram extremamente repetitivas. E resolvemos discutir isso em grupo. Por que aquelas comunicações eram tão repetitivas? E o motivo era sempre o mesmo. Era alguém se afogando ou alguém sufocando. E a gente pensou assim, bom, vamos por hipóteses, porque todas as vezes que nós pomos hipóteses, nós temos menos chances de errar. Se escolhermos somente um caminho, aquele caminho estiver errado, nós podemos errar com mais facilidade. Se escolhermos vários caminhos, se aquele não estiver certo, podemos optar por um outro. Então vamos dar hipóteses. O que é que deve ser? Será que no arquivo inconsciente dela tem algum fato traumático do passado que propicia com que entidades que tiveram aquelas experiências próximas venham e tenham com ela nesse momento? Ou será que realmente é um processo anímico dela de pôr aquele conteúdo para fora por uma necessidade, por uma fixação naqueles estados? E aí foi interessante porque nós elucidamos muito esse processo. Essa pessoa foi encaminhada nós conversamos, falamos com ela, achamos que estaria indicado ela fazer um processo psicoterápico, e assim foi feito. E muito nos serviu a leitura do livro de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, em que existe um caso em que, numa reunião mediúnica, André Luiz, assistindo essa reunião com o mentor espiritual, ele mostra um caso exatamente próximo ao que acontecia na reunião, que era assim. Uma mulher, ela gritava e caía em transe profundo, falando de uma vivência de morte. E para os encarnados, parecia que era uma comunicação mediúnica. Mas André Luiz mostrava para a pessoa e dizia assim, vejam que ao lado dela se encontra um verdugo, uma pessoa que tinha uma vivência com ela do passado dela, e que não tinha sido muito agradável, teria sido a pessoa que a matou, mas que naquele momento não estava com ligação nenhuma a nível mediúnico com ela. Através da percepção extrasensorial, ela sentiu que existia aproximação daquela pessoa e desencadeou um processo anímico. E parecia a todos na reunião que ela tinha um processo mediúnico. E essa pessoa na reunião, nós pensamos que poderia ser um caso muito próximo a esse. Porque todas as comunicações dela eram sempre com afogamento, não é? Sufocamento e a pessoa afogando sempre. Todos os espíritos que se comunicavam por ela a afogavam. Né? Então é muito estranho. Então, estarmos muito atentos para comunicações muito repetitivas, sempre a mesma mensagem. Isso pode chamar a atenção para a influência anímica do médium na comunicação. Ou então, para gesticulações extravagantes, que muitas vezes não são os espíritos que estão lá naquelas gesticulações extravagantes. São os próprios médiuns que, aproveitando do envolvimento, extravasam também o seu conteúdo emocional. Os maneirismos exagerados também, e assim sucessivamente. Por parte do grupo e do
próprio médium, cabe avaliar as mensagens com espírito crítico. Isso nós vamos ver amanhã como aplicar o espírito crítico nas diversas formas de mediunidade. E por último, em vermelho, eu colocaria o treino da faculdade mediúnica. Está errado. Por quê? Porque sem treino nós não vamos poder abandonar as nossas viciações e fixações mentais, abandonar o animismo e evoluir para a pureza mediúnica. Então, o treino na aptidão mediúnica teria que ser continuado. Eu vou trazer para vocês agora, e logo após nós vamos fazer as perguntas, a sessão de perguntas e respostas, duas experiências que foram realizadas no Brasil na mediunidade de Chico Xavier. Agora, em abril, Chico Xavier vai estar completando, de 1910 a 86 anos, não é? E desde 1927, Chico Xavier vem trabalhando com a mediunidade, tendo sido em 1932 o lançamento do primeiro livro mediunicamente, que foi o Parnaso de Além Túmulo, que conta com 259 páginas e 56 estilos literários diferentes. Então, Chico Xavier, com aquela idade que ele ainda tinha, né, produzindo uma fenomenologia tão ostensiva, sempre despertou interesse em muitas pessoas que estudaram o seu processo. Infelizmente, poucos espíritas. Então, muito pouca coisa tem sido feita com a maior antena mediúnica do século, né? É assim considerada. Essa pesquisa foi feita por Carlos Augusto Perandrea. O livro é esse, A Psicografia à Luz da Grafoscopia. E nós tivemos o interesse de trazê-lo porque é um dos poucos livros que se tem um relato de um estudo científico acerca da mediunidade de Chico Xavier. E Carlos Augusto Perandrea é um perito grafotécnico da Universidade de Londrina, no Paraná. E ele estudou desde 1974 a mediunidade de Chico Xavier, e depois de 10 anos de pesquisa foi que ele lançou esse livro. E nesse livro ele faz um estudo da caligrafia de Chico Xavier nas mensagens. Ou seja, Chico Xavier é um médium de psicografia, mas ele é iletrado, ele é xenográfico, né? E ele é polígrafo, ou seja, ele pode escrever em outras línguas que não a dele. Ele é iletrado porque ele é quase analfabeto, não tem nenhuma formação acadêmica, e ele é polígrafo porque muitas das suas comunicações carregam os traços do espírito comunicante. Então, tendo essas três características, Carlos Augusto Perandrea resolveu estudar a grafia das mensagens de Chico Xavier nas comunicações. Então, eu trouxe aqui somente um exemplo dos muitos que são mostrados no livro, onde ele superpõe as duas caligrafias, ou seja, a de cima, deixa eu tentar mostrar. Essa caligrafia aqui, isso é Hortêncio, o nome é Hortêncio. A transparência não ficou muito clara, mas essa caligrafia Hortêncio é a caligrafia questionada, aliás, a de baixo é questionada. Essa é original. Ou seja, o espírito, quando encarnado, tinha essa caligrafia, essa forma de escrever. E na comunicação com Chico Xavier, também contando a sua dificuldade da escrita, não é? Então ele teve essa caligrafia. Mas o que se observa por um perito grafotécnico não é necessariamente todos os traços, mas são características particulares na formação das letras. Depois ele superpôs essa caligrafia e deu isso aqui. Superpôs as duas, né? Isso aqui através de transparência por luz emergente, em sequências de macrofotografias, e deu isso. Ou seja, quase uma completa superposição. Não se observa, ou seja, o resultado ideal não seria dar uma caligrafia exatamente assente na outra.
Ou seja, o que é observado são alguns traços que permanecem na caligrafia. Por exemplo, a junção do R com o T, que é exatamente a mesma. Ou seja, algumas pessoas escrevem o R Hortêncio, então eu posso escrever o R separado do T. Mas a curva que faz, né, é muito próxima. Um outro detalhe, o T com o E é o T que corre e continua com o E. Exatamente também como o da primeira comunicação. Depois, esse E aberto. O E aberto em cima e o E embaixo. Ou seja, tem pessoas que fazem o E fechado, ele faz um laço no E. Então, são características que identificam uma caligrafia. Por exemplo, quando nós vamos fazer um trabalho como perito grafotécnico, a pessoa vai fazer, ela não observa se todas as letras são iguais. Elas observam o traçado de como é feito uma letra. Não necessariamente teria que haver essa superposição quase exata que houve das duas caligrafias, né? Então, o O, por exemplo, o O é um O aberto, né? Um O com um traçado central, ele para no centro, nas duas comunicações. E também existe uma concordância quase que imediata. Nem todos os médios que são polígrafos terão todas as comunicações com idêntica caligrafia. Por exemplo, Chico Xavier é um médium que ele é polígrafo, mas nem todas as comunicações mediúnicas que ele recebe têm a exatidão da mensagem, da caligrafia do espírito que se comunicou. Então, isso também é variável. Essa pesquisa é descrita nesse livro, e quem tiver interesse é da editora FE. Depois pode tirar aqui as indicações, que é um livro interessante. E a segunda pesquisa que eu trouxe para vocês observarem foi uma pesquisa realizada pela Associação Médica Espírita de São Paulo. Também foi uma pesquisa iniciada em 1974, e essa pesquisa durou 16 anos. Ou seja, foi feito um questionário. Esse questionário foi elaborado pela doutora Maria Júlia Prieto Pérez e a doutora Marlene Nobre Severino. E elas, as duas, tendo base em um questionário na Universidade de Edmond, na Califórnia, elas formularam um tipo de questionário para ser aplicado aos médiuns ou aos informantes para obter informações sobre a comunicação de Chico Xavier. Nós vamos ver aqui os itens que foram estudados nessa pesquisa, mas também isso foi estimulado pela produção, vamos dizer, a produção literária do médium Francisco Cândido Xavier. Só para a gente ter uma ideia disso, há 5 anos atrás, Chico Xavier tinha 18 milhões de livros editados. Eram somente 340 títulos, né? Ou seja, as informações que estão aqui nesse livro, que é o livro que contém a pesquisa, A Vida Triunfa, já está desvazada. Ou seja, são 340 títulos de mais de 600 autores espirituais, em 33 idiomas diferentes. Chico Xavier é o autor mais lido da América do Sul e Central, só perdendo para 2 novelistas norte-americanos. E o livro Nosso Lar, que eu vi alguém aqui lendo, não é? É mais lido que as obras de Jorge Amado. Então, devido a toda essa produção literária de Chico Xavier, a equipe da Associação Médica Espírita de São Paulo resolveu estudar esse fenômeno, não é? E dividir os livros da produção literária de Chico Xavier em livros de poesia, foram 45 títulos de livros. Revelações após morte, 14 títulos. Livros de literatura, 14. Infantis e juvenis, 20 livros. Comunicações de familiares, aqueles livros de mensagens, 55 livros. Romances, 5 livros. Religião, ciência e filosofia, 26 livros. Entrevistas e reportagens, 15 livros. Estrangeiros, 2 livros. Compilações, 10 livros. E de moral evangélica, 124 livros.
num contributo muito grande para a doutrina espírita, né? No Brasil e no exterior também. Então, a pesquisa foi feita da seguinte maneira. Depois de ter sido elaborado esse questionário, quem foi o pesquisador de campo foi o irmão de Marlene Nobre, que foi Paulo Rossi, e ele ia e fazia entrevistas de 3 horas com a família do comunicante. Então, depois disso, esses questionários foram avaliados e foram obtidos os seguintes resultados. Vamos a esse primeiro gráfico. Das mensagens recebidas de todos os questionários que eles fizeram, está bem assim? De todos os questionários que eles fizeram, ocorreu o óbito no Brasil, foram selecionados 46 questionários, 46 espíritos, supostos espíritos desencarnados, porque eram ou seja, os questionários. Está difícil, né? Isso não é influência mediúnica. Bom, então foram escolhidos 46 mensagens, 46 casos, que eram os casos em que se tinha maior conteúdo de informação e de respostas. E dentro desses casos, 95% dos óbitos ocorreram no Brasil, 2,2% em Portugal e 2,2% na Itália. O sexo do comunicante. Nós vamos ter aí informações sobre o comunicante e sobre o informante. O comunicante é o espírito desencarnado. E o sexo do comunicante era 77,8% sexo masculino e 22,2% sexo feminino. O que deu para pensar? Por exemplo, será que os homens, quando desencarnam, sentem mais apego à vida na Terra? E por isso precisam comunicar-se mais? Então, foi observado muito maior número de comunicação do sexo masculino do que do sexo feminino. No quadro de cá, a religião do comunicante, ou seja, a maior parte dos comunicantes não eram espíritas e não acreditavam, às vezes, até no espiritismo. Os espíritos, antes de desencarnarem, 62,2% não eram espíritas, eram católicos. 20% era espírita, 8,9% era da igreja protestante. 4,4% eram de outras, 2,2% eram umbandistas e 0% de ateu. A causa do óbito do comunicante. 73,3%, a morte foi uma morte acidental. 17,8% foi uma morte natural. 6,7% assassinato e 2,2% suicídio. Também deu para pensar algumas coisas, como por exemplo, será que as pessoas que desencarnam não por uma morte natural ficam mais apegadas à Terra e precisam mais de comunicar-se com os familiares? Parece que sim. Vamos ver esse gráfico em verde. O óbito do comunicante por acidente. Já dentro daquela classe que foram por acidente, que tipo de acidente foi o mais frequente? 45% foi acidente automobilístico, por automóvel. 12% foi afogamento, 9% arma de fogo, 6% atropelamento, 6% também por acidentes com fogo, 4% ferrovia, 3% motocicleta, 3% bicicleta, 3% avião, 3% quedas, 3% substâncias tóxicas e 3% impacto de objeto. Então, a maioria daqueles casos de acidentes foram por acidentes automobilísticos. O tempo decorrido entre o óbito e a comunicação. Geralmente, em torno de 0 a 6 meses, 15% dessas pessoas recorreram às comunicações. 7 a 12 meses, ou seja, a maior parte dos comunicantes tinha em torno de 1 ano que tinham desencarnado. Depois, mais tempo, acima de 30 anos, por exemplo, de desencarne, era uma frequência de 3% somente.
Então, a maior frequência estaria exatamente quando a pessoa estava mais apegada à vida na Terra. Nesse gráfico de cá, o número de vezes em que o informante procurou Francisco Cândido Xavier antes de receber a mensagem, ou seja, o número de vezes que a família esteve com Chico Xavier antes de receber a mensagem. Isso é um dado importante porque nós poderíamos pensar, será que ele esteve várias vezes com a família, naqueles contatos, adquiriu informações e depois traduziu isso numa comunicação? Essas reuniões eram feitas até 1987, durante sexta e sábado, das 14 às 18 horas, onde ele atendia mais ou menos 70 pessoas durante 5 a 10 minutos. E depois, à noite, eram recebidas entre 6, 8 ou 10 mensagens até 3 ou 4 horas da madrugada. Depois de 1987, por causa do estado de enfermidade dele, ele passou a atender somente aos sábados. E hoje em dia se encontra com atendimento ao público quase nulo, né? Devido ao estado também de doença, de fragilidade física. Então, esse número de vezes foi 42%. Apenas uma vez a família foi lá e recebeu a mensagem. 33%, 2 a 3 vezes. 13%, 4 a 5 vezes. E 11,1% não saiu ali, mais que 5 vezes. Francisco Cândido Xavier conheceu o informante antes do óbito? 93,3% não conheceu o informante. Porque ele poderia trazer nas mensagens dados que ele já conhecesse da pessoa antes de desencarnar. Mas 93,3% ele desconhecia o comunicante antes do desencarne. Número de relatos de fatos pessoais. Isso é muito interessante, porque às vezes nessas mensagens existiam dados que nem a própria família conhecia. Por exemplo, de uma pessoa, de um rapaz que havia desencarnado num acidente automobilístico e ele tinha deixado a namorada, a esposa, grávida, e nem ela na altura sabia que ele estava grávida. E quando ele veio com a comunicação, ela disse que ela estava grávida, mas também a família dele também não tinha informação que ela estava grávida. Então só ela e ele, a nível espiritual, que sabiam. Ele traz esses dados. E coisas desse gênero, existem muitos relatos disso. Então 71,1%, o número de informações pessoais foi mais que 3 informações. 22,2% de 1 a 3 informações. E 6,7% nenhuma informação pessoal. Palavras peculiares na mensagem. 55,6% das mensagens continham palavras que eram peculiares. 44,4% não continham palavras peculiares. Tem uma comunicação nesse livro, que é a comunicação caso número 2, que é de Jair Presente, de um jovem de 24 anos que desencarnou, que é impressionante. Vejam se isso é a linguagem de Chico Xavier. Minha querida madre, pater meu e minha sorella Sueli, somos presentes dando presença. E não quero começar papeando sem dar a Deus, nosso Criador, e Pai, o respeito nosso. O que há na paróquia é que vocês estão querendo aquelas conversadas de espírito de família. E acontece que na cuca do meu grupo, a lembrança me bate forte. Não posso dar a silenciada. É preciso falar. Porque os nossos daqui me permitem aquela boa gíria das amizades fiéis. Às vezes, penso que é preciso acabar com essas dicas de fantasma sorriso, mas a vida é nossa. E como deixarmos de ser nós mesmos dentro da vida? Nesse sentido, minhas falas hoje são melhores. Estou incrementando nos estudos para retirar todos os meus grilos chechelentos. Quero carregar outra moringa nos ombros. E o negócio é esse aí. Se não trabalhar, não entendo. Se não entendo, não vale estudar. Então, é uma mensagem que foi conhecida pelos familiares como exatamente o tipo de linguagem que tinha o espírito quando estava encarnado. E a gente não pode imaginar Chico Xavier com essas gírias todas, né? Bom,
Então, as frases peculiares na mensagem. Veja. Então, 60% existiu frases peculiares na mensagem, 40% não. E o estilo peculiar do comunicante na mensagem, 57,8% existia e 42,2% não existia. Bom, a descrição de morte na mensagem. 75,6% havia descrição de morte e 24,4% não havia descrição de morte na mensagem. Condições em que foi recebida a mensagem. Aquelas sessões restritas até 20 pessoas, somente 66,7% foi atendida naquelas sessões restritas. E nas sessões públicas com média de 300 pessoas, 93,3%. Esse dado é um dado importante para depois a gente avaliarmos que será que não era um processo telepático de Chico Xavier, que ele captava da mente do assistente a comunicação e psicografava? Mas quando existe um ambiente de muitas pessoas, essa informação telepática ela é interrompida, ou seja, ela é mais difícil de ser captada. Então, se nós tivéssemos aqui 150 pais de filhos desencarnados querendo mensagem, ele, como receptor, poderia misturar uma informação de uma pessoa com outra informação de outra e mais de outra, se fosse somente uma percepção telepática. Depois aqui, estado em que a entidade disse encontrar, geralmente calma, 53,3%, e 44,5% em trabalho. Ou seja, os espíritos que estavam em angústia não tinham muitas condições de vir, ou não tinham muita permissão de vir comunicar-se com os seus familiares. E a solicitação da entidade, 82,2% era de um pensamento positivo, 44,4% de um trabalho construtivo no bem e de pedidos de conformação por parte da família, 15%. Nós estamos na penúltima. Número de assuntos desconhecidos pelos familiares. 60% das mensagens continham assuntos desconhecidos dos familiares, o que é também bastante significativo. 35,6% tinha de 1 a 3 assuntos desconhecidos e 4,4% de 4 a 6 assuntos desconhecidos. A religião do informante, ou seja, esse gráfico é importante porque parece que após as comunicações mediúnicas, pelos familiares terem evidenciado como verdadeira a comunicação, existiu uma transformação das suas crenças, que antes eles eram a maioria católicos, passaram depois de ser a maioria espíritas. E 48,9% passou a ser espírita, católico 44,% e outras doutrinas menor escala. A descrição de aspectos na vida no plano espiritual. A maioria não dava descrição de aspectos na vida espiritual, mas descreviam somente escolas, hospitais, atividades, sem muito mais do que isso. E a faixa etária em que ocorreu o óbito, isso também é interessante, que foi geralmente 53,3% entre 21 e 30 anos. Sendo também nessa faixa, da faixa entre os 11 e os 30, ou seja, pensou-se que os espíritos procuravam, tinham mais necessidade de se comunicar com seus familiares por maior apego ao mundo físico, entre os 11 e os 30 anos. Os nossos últimos gráficos, nós temos aqui a comparação das assinaturas, que 42,2% eram diferentes, muito embora ele seja um médium polígrafo, nem sempre a mensagem é idêntica à assinatura, idêntica em 35,6% e semelhante 22,2%. O número de pessoas que autenticaram a comunicação como verdadeira, como de acordo com a personalidade do espírito antes de desencarnar. 88,9%, mais que 3 pessoas autenticaram, 11% entre 2 e 3 pessoas. Número de fatos comprovados descritos na comunicação. 62,2% tiveram mais que 6 fatos, 28,9% de 4 a 6 fatos e 8,9% de 1 a 3.
E o gráfico que eu acho que é mais interessante é esse aqui de baixo, e é o último, que é: houve erros relatados na mensagem, 0%. Então, isso dá o que pensar, não é? Bom, por fim, e para terminar este módulo, quais são as hipóteses explicativas para as mensagens de Chico Xavier? Ou seja, o espírito crítico dentro da mediunidade passa por nós observarmos o fenômeno e avaliarmos o fenômeno. E não, de pronto, acharmos que aquilo ali é um fenômeno mediúnico, nem tampouco é um fenômeno anímico, mas termos o espírito crítico para saber o que é que pode ser essa mensagem. E as hipóteses que foram colocadas pelos pesquisadores foram: primeira, de fraude deliberada, ou seja, que Chico Xavier, por algum meio obscuro, estaria conseguindo as informações daquelas pessoas cujas informações iniciais eram tiradas na própria entrevista, e depois, com algum detetive, iam lá e mandavam saber mais sobre aquela pessoa. Essa hipótese de fraude deliberada, ela fala muito pouco forte, porque se Chico Xavier fosse uma pessoa que tirasse disso vantagens econômicas ou notoriedade, podia-se admitir mais essa possibilidade. Mas é uma pessoa que, muito pelo contrário, não gosta de aparecer, não gosta de dar entrevistas, não gosta de ir à televisão, não tem tudo contra esse exercício de demonstrações públicas e de notoriedade. Então, é uma hipótese que fala muito pouco forte quando avaliamos esses dois aspectos. Tanto as vantagens econômicas que ele não tira, tanto quanto a notoriedade pública que ele nunca quis ter. Muito embora poderia com essa produção literária toda. Né? A informação direta ou criptoamnésia, que é uma outra hipótese que é avaliada da seguinte maneira: é ele tirar informações da televisão. Isso também serve para essas mesmas hipóteses, devem ser colocadas perante ao fenômeno mediúnico na reunião mediúnica. A criptoamnésia, que é informação tirada, por exemplo, de uma leitura de um jornal, ou a leitura de um livro, ou a imagem da televisão, e a gente gravar aquilo na mente e depois traduzir isso mais tarde como uma mensagem. É uma opção que não fala também muito forte, porque muitos dos casos das mensagens relatadas, as pessoas nunca apareceram no jornal ou nunca estiveram na televisão, e eram pessoas que não tinham nenhum tipo de notoriedade pública e que, portanto, ele não tinha como ter essas informações que não através da própria mediunidade. A percepção extrasensorial e telepatia seria aquela possibilidade que eu já falei, de ele captar das pessoas da assistência as informações e traduzir para a mensagem, o que também é uma hipótese um pouco fraca, porque a telepatia ela é mais forte, tanto quanto mais existia afinidade entre as pessoas, e ali existiam 300 pessoas, cada uma pedindo para os espíritos trazerem os seus espíritos desencarnados, os seus familiares, para se comunicarem, cada um com desejos diferentes. Então, essa hipótese da telepatia é um bocado difícil de entender. No entanto, para aqueles psicólogos parapsicólogos ortodoxos, refratários, com pensamento muito fechado, né, nós vemos que, às vezes, é muito mais fácil entender um processo desse de psicografia mediúnica como um desses processos do que entendê-la como um fenômeno, uma psicografia mediúnica. Ou seja, eles fazem, às vezes, hipóteses mais fantasiosas, mais fantasmagóricas do que até mesmo aceitar o próprio espírito. E, além da psicografia mediúnica, tem uma quinta hipótese que hoje em dia é defendida por um ramo da parapsicologia quevediana, que é a super-ESP, é a super-percepção extrasensorial. É uma hipótese de que a nossa mente é capaz de tudo e de perceber quase tudo e mais um pouco, que é aquela ideia que é mais fantástica do que até mesmo admitir o próprio espírito. Né? Quevediana. Do Padre Quevedo. Quevediana.
repetir. Bom, gente, então, essa parte expositiva nós vamos encerrar agora e vamos passar para a parte de perguntas. A justiça brasileira já aceitou em casos de julgamento sobre a corrupção, como depender da tese do próprio desencarnado. Exatamente. O que ela está dizendo é que a justiça brasileira já aceitou a psicografia mediúnica em vários casos, né, para defender o acusado pela comunicação mediúnica, ou seja, o espírito disse, foi contra a posição de que aquele fulano foi o protagonista de um assassinato, né, e a justiça brasileira aceitou a psicografia mediúnica como um método de defesa para o acusado. Para que ele faça dele dar-se o desdobramento, ou seja, comunicar com o outro lado. Eu gostaria só de esclarecer o que nós falamos aqui de desdobramento, né, para não confundir com aquele estado de bilocação ou desdobramento do corpo espiritual, né? Agora, eu acho que entendi a pergunta dessa forma. Se não for, a pessoa se manifesta e corrige a pergunta, tá bem? Acho que a pessoa quer dizer assim, quais as condições necessárias em que o médium tem que estar para poder fazer aquele desprendimento para o espiritual, é isso, para ocorrer a comunicação mediúnica? Bom, vou responder como se assim fosse, tá bem? Ou seja, o treino dá aptidão. Ou seja, quanto mais a pessoa treina, maior aptidão ela tem para fazer isso. E duas coisas que ajudam muito nesse processo é a concentração, a mentalização, né, e a projeção do que ela deseja. Ou seja, nos fenômenos de magia, né, que são por nós conhecidos, ocorre o fenômeno porque ocorre a execução daquele fenômeno em 3 planos. O plano da ideia, que é o pensamento, o plano da emoção e o plano da mentalização. Então, para ocorrer com mais facilidade o intercâmbio mediúnico, é preciso que a pessoa desenvolva a ideia, ou seja, eu vou concentrar porque eu vou ligar-me ao plano espiritual. Afetivamente ela esteja envolvida, ou seja, ela queira, ela deseja o processo de comunicação. Ou seja, se o médium quer ser médium, tem medo dos espíritos, isso vai interferir um bocado, né? Ou seja, ele tem que querer que a comunicação se estabeleça e ajuda muito se ele imaginar isso acontecendo. Então, se ele já se imaginar isso acontecendo, isso vai facilitar. Os espíritos, algumas vezes, nos informaram como é que se daria esse processo da psicofonia, por exemplo. Nós perguntamos a vários espíritos em ocasiões diferentes. Então, como é que se dá a psicofonia? O que é que eles nos informaram? Que primeiro, eles concentram-se, dirigem o pensamento para o médium e transmitem a mensagem como se ela já estivesse saindo da boca do médium. E é isso exatamente o contrário que o médium deve fazer. Concentrar-se, dirigir o pensamento para o desencarnado e imaginar como se aquilo já estivesse a se processar. Destituir-se de todo o sentimento de medo. O medo é um freio nesse processo. Por isso aquela palavra otimismo e perseverança. O medo freia o processo mediúnico. Então, para o bom desenvolvimento, a pessoa tem que se soltar dos medos, dos receios, das dificuldades que tem e confiar no grupo mediúnico. Nós voltaremos um pouco mais sobre isso quando amanhã falarmos sobre o processo de desenvolvimento e de educação mediúnica. Qual a explicação para que, existindo mediunidade e comunicações regulares por determinado médium, em determinadas reuniões e por vezes em várias reuniões, não surjam comunicações?
vou repetir a pergunta para eu próprio entender mais, tá bem? Bom, existindo mediunidade e comunicações regulares por determinado médium, em determinadas reuniões, por vezes em várias reuniões, não surgem comunicações. Às vezes é simplesmente um teste da espiritualidade. Eu vou ser sincera a vocês, até que a mediunidade, no grupo mediúnico que eu trabalhei, né, muitos anos, no início do processo, era muito difícil acontecer realmente uma comunicação inteira. Ou seja, às vezes a pessoa sentia uma influência, sentia um pensamento, ouvia um pensamento, tinha uma sensação, uma percepção física, mas a comunicação não ocorria. E às vezes, depois de muito tempo, e depois que começaram a ocorrer dos espíritos menos evoluídos, nós uma vez questionamos entre nós, por que não existe comunicação dos espíritos mais evoluídos? Primeiro porque o grupo não oferecia uma sintonia adequada. Então, tanto vale para as duas circunstâncias, para os mais evoluídos ou menos evoluídos. Se o grupo não está harmonizado, se não existe sintonia no grupo, também não vai haver comunicações. E depois que começou a haver comunicações dos espíritos mais evoluídos, quando o grupo já estava mais coeso, já estava mais organizado, nós perguntamos, então, por que vocês demoraram tanto para se comunicar? E eles falaram, porque vocês não ofereceram circunstâncias para isso, possibilidades para isso. Vocês não tinham oferecido até então possibilidades para isso. E depois disseram para nós, isso também foi um teste para ver a perseverança de vocês. Então, muitas vezes, a gente faz um grupo mediúnico, quer que as comunicações aconteçam e demoram, e depois os espíritos vão dizer, foi simplesmente um teste, para ver se realmente vocês estavam querendo realmente empenhar-se no mandato mediúnico, que é uma coisa extremamente séria e extremamente bonita, onde se pode ter realizações muito bonitas e muito positivas, mas tem que se ter responsabilidade. Isso só acontece quando o grupo está em harmonia e equilíbrio. Bom, podemos sempre considerar que a mediunidade deve levar ao desenvolvimento espiritual? Se mal orientada, onde leva? Obrigado, de nada. Mas é o seguinte, se mal orientada, nós vamos ver amanhã onde leva. Geralmente leva na obsessão, na fascinação por parte do médium, nos processos obsessivos e até de subjugação. Isso nós vamos ver com mais detalhes amanhã. Mas se podemos considerar que a mediunidade deve levar ao desenvolvimento espiritual, nem sempre, não é? Porque por causa da segunda resposta, eu já respondo a primeira. Se ela estiver mal orientada, ela não vai levar ao desenvolvimento espiritual, não é? Desculpe, é o bichinho do mundo. Bom, na busca de um novo lama. Bom, na busca de um novo lama, as crianças são colocadas junto de objetos pessoais de outras reencarnações eventuais para mostrarem se têm afinidades com esses objetos. Trata-se de uma experiência anímica ou mediúnica? Trata-se de uma experiência anímica, que é a psicometria, porque as crianças podem sentir por uma percepção extrasensorial se aquilo tem a ver ou não, sentir uma afinidade ou não com aqueles objetos que pertenceram aos lamas no passado, não é? Ou que pertenceram aos seus mestres espirituais. Então, geralmente é feita essa atividade para desenvolver, para ver a capacidade anímica da própria criança em perceber a sua origem espiritual e se aquela pessoa é realmente um enviado ou não. Se ela realmente é uma pessoa especial, se aquela criança é realmente uma pessoa especial, um lama ou não. Mas pode ser falível, claro. Claro, pode ser falível. Vamos ver. Pode-se dizer que todos os sensitivos serão médios em potencial e que a mediunidade poderá ou não eclodir em qualquer fase da vida? Sim. Ou seja, todos os sensitivos todos nós somos médios em potenciais, porque todos nós somos sensitivos em um grau maior ou um grau menor. E ela pode eclodir em qualquer fase da vida. Eu tenho uma transparência que eu posso mostrar amanhã e que mostra bem claro isso. Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu posso
procurar. Eu vou procurar trazê-la amanhã. É assim que mostra as fases do ciclo da mediunidade. E geralmente a mediunidade ela tende a eclodir em 4 ciclos. O primeiro ciclo do 0 aos 7 anos. E geralmente nessa fase não se deve desenvolver a mediunidade. É um erro, um equívoco tentar desenvolver a mediunidade em crianças, porque o arcabouço psíquico, a mente da criança não está, a personalidade não está suficientemente formada para ela entender o processo. E para que exista um bom desenvolvimento mediúnico, tem que se entender o processo mediúnico. A criança pode assustar-se, pode criar temor, pavor, etc. Então não se deve desenvolver nessa fase. Mas é uma fase muito propícia para ocorrer a mediunidade. Porque é também aquela fase que os espíritos dizem que até os 7 anos de idade a reencarnação ainda não se completou. Então existe muita sensibilidade. A criança é um sensitivo em potencial. E por conta disso ela também tem muita memória extracerebral. E por isso os espíritos podem se utilizar dessa capacidade natural na criança e acontecer um fenômeno de ordem mediúnica. Mas, no entanto, nessa fase não deve ser desenvolvida. Se por um acaso uma criança apresente indícios dessa faculdade, o Lucas está me dizendo assim, se por acaso a criança indica indícios dessa faculdade nessa fase, deve-se recorrer ao passe, à evangelização infantil, mas não ao desenvolvimento mediúnico. A outra fase que pode surgir é na adolescência, e essa é a fase que geralmente ocorre o maior desabrochar da mediunidade. Porque também é uma fase que existe um eclodir das energias sexuais. E existe até uma teoria que diz assim, que no século passado a mediunidade era mais ostensiva em alguns meios porque a sexualidade era mais reprimida. E os espíritos utilizavam mais essa energia sexual. Se é ou se não é, é verdade que hoje em dia apresenta-se muito mais a partir da fase da adolescência. Nessa fase, se a pessoa tiver já uma consciência espiritual e doutrinária adequada, pode-se começar a fazer uma educação mediúnica, sem, no entanto, ter que participar de reuniões mediúnicas. Porque a educação mediúnica não acontece somente na reunião mediúnica. O médium é médium 24 horas ao dia, não é somente quando ele está na reunião mediúnica. Então a educação não se processa na reunião, processa-se no dia do indivíduo. Desenvolve-se a faculdade na reunião, mas a educação mediúnica é permanente. Bom, depois uma outra fase que já é na adultidade, que é a fase entre os 18 e os 25 anos, geralmente nessa fase existe a terceira fase de eclosão da mediunidade, e é uma fase em que, se existe já uma condição adequada do médium, pode-se desenvolver a mediunidade nas reuniões mediúnicas. Claro que cada caso é um caso em particular. Você pode ter uma pessoa de 14 anos e ter mais maturidade psíquica do que uma pessoa de 35. Então isso é relativo. Muito embora não seja frequente, mas é relativo. Bom, e a última fase de desenvolvimento da mediunidade é a fase da proximidade da morte, do desencarne. Que nessa fase, como eu já falei, existe uma aproximação do mundo espiritual e maior percepção das entidades espirituais e logo o eclodir da mediunidade. E nessa fase, geralmente as pessoas não buscam o centro espírita para desenvolver e geralmente isso é acalmar através do passe e etc. Então, Lucas, podemos fazer mais outra? Ele já está assim, ó. Bom, eu vou levar para casa essas perguntas e vou ver o conteúdo delas e o que pode ser respondido amanhã nas nossas atividades. No entanto, para encerrar, eu agradeço a vocês a paciência, a tolerância de vocês, né? E agradeço também o convívio com vocês, que isso também é muito importante no sentido de aprendizado para mim. Eu vou passar a palavra ao senhor Francisco para que ele possa fazer o encerramento das atividades e desejando a vocês uma boa noite de sono para que possam descansar as mentes para virem amanhã aqui ter conosco e o aprendizado possa ser bastante positivo. Obrigada. Muito obrigado pela correspondência, aliás, pela iniciativa. A correspondência e o interesse de todos
e amanhã continuaremos, desde já com os pedidos da possível pontualidade às 9. Muito bom dia a todos. Desejo a melhor disposição para aproveitarmos este ensejo de aumentarmos os nossos conhecimentos. Muito boa disposição para todos e vamos então iniciar o nosso trabalho. Este seminário está a ser gravado e esperamos poder facultar cassetes com as gravações de vídeo para quem estiver interessado. Portanto, dentro de 2, 3 semanas poderemos dar informações mais concretas. Todos tenham tido uma boa noite de descanso e estejam todos aptos e dispostos para estarmos mais uma manhã juntos, aprendendo juntos. Nós tentaremos dividir os horários desses 2 módulos que nos restam, que aparentemente parecem ser menores do que os outros, mas não são. Nós estamos iniciando agora às 9h35, então deveremos fazer esse módulo 3 até mais ou menos às 10. Dei uma vista de olhos ontem à noite nessas perguntas e achei que tem perguntas bastante interessantes para serem respondidas. Então eu procurarei respondê-las nesse primeiro intervalo, ou seja, às 10h30, 10h35 nós paramos, fazemos 15 minutos para recolher as perguntas deste módulo, que é importante que vocês façam agora as perguntas e vão mandando para frente, mas as que terão prioridade serão essas que foram feitas ontem. No final do módulo, como eu espero que tenha mais tempo para responder perguntas, a gente recolhe as perguntas que ainda não foram respondidas nesse segundo módulo e as responde após. É importante que as pessoas perguntem e tentem tirar suas dúvidas, porque às vezes a gente tenta passar uma coisa e a pessoa entende uma outra, né, faz a sua interpretação. E muitas vezes é importante que a gente confronte o que nós entendemos com o que foi dito, com as nossas ideias e conceitos, para que exista o enriquecimento de todos nós. E muitas vezes eu tive que escolher aqui para falar nesses 2 módulos, ontem e hoje, alguns tópicos desse universo que é o fenômeno paranormal, anímico e mediúnico. Então, muita coisa vai ficar por ser dita. Portanto, as perguntas ajudam a puxar as ideias e trazer novas ideias para o seminário. Então, é importante que as pessoas perguntem. Ontem, após nós terminarmos, existiu uma pessoa que me perguntou sobre métodos terapêuticos em relação à mediunidade. E eu peço à pessoa, então, que faça as perguntas relativas a isso, para que a gente possa respondê-las, o que estiver dentro do assunto desse seminário. Teve também uma outra pessoa hoje de manhã que falou sobre Umbanda, e também peço à pessoa que falou sobre Umbanda que também faça perguntas, porque pode ser dúvidas também de outros, que nós podemos aproveitar para respondê-las. Não sei se todo mundo sabe o que é Umbanda, porque é um movimento bem brasileiro, né? Mas eu acho que já tem raízes aqui na Europa. Então as pessoas podem perguntar e a gente pode fazer isso, responder. Nós iremos iniciar com essa pergunta. Como não se vê? Focado. Ele está bem focado. O ecrã é que está torcido em relação à focagem do retroprojetor. Começar com bibliografia básica sobre mediunidade. Depois dê-me o nome que eu posso enviar para essas pessoas a bibliografia, que consta mais ou menos de uns 160 livros acerca deste tema. Né? Então, mas eu grifaria os que são os mais importantes e os mais indicados para esse estudo. Então, quem se interessar, dá o nome, depois eu envio a bibliografia, tá bem?
Bom, então o que fazer com os médicos que procuram a casa espírita? Né? Bom, nós colocamos aí 4 itens que nós consideramos fundamentais para o atendimento dessas pessoas. Entendemos também que existe uma necessidade no centro espírita de existir uma pessoa ou uma equipe de acolhimento, né, para fazer entrevistas e para saber sobre a necessidade das pessoas que procuram o centro espírita. Em primeiro lugar, eu pus uma entrevista de acolhimento. E essa entrevista de acolhimento geralmente deve ser feita por pessoas que entendam dos postulados básicos da doutrina espírita e que possam dar uma orientação básica para as pessoas que a procuram. Essa entrevista de acolhimento muitas vezes é confundida com entrevista de consulta, o que é diferente, né? Acolher significa receber o outro sem exigências, sem controle, sem impor no outro a necessidade que você tem que voltar para o centro, que isso afasta muita gente do centro. E às vezes o médico chega na casa espírita e fala: olha, eu estou vendo espírito, está acontecendo isso ou aquilo na minha casa. E a primeira atitude logo da pessoa do centro é dizer: olha, você é médium, tem que praticar a mediunidade. Mas a pessoa não sabe nem o que é mediunidade, tem pavor de espírito, lá não vai voltar. Então, ter muito cuidado como a gente recebe as pessoas no centro espírita. Né? Não fazendo exigências, não exigindo que ela retorne, não exigindo e nem dizendo: você é médico, tem que praticar. Então, essa entrevista de acolhimento, que não é uma entrevista de consulta, é uma entrevista para receber o indivíduo e dar um direcionamento para ele, uma opção para ele dentro da casa espírita. Definir a demanda da pessoa. Definir demanda é pedido. Não é? Então, saber o que a pessoa pede, para saber o que nós podemos oferecer a essa pessoa. Então, qual a necessidade daquele indivíduo naquele momento? E a partir daí, nós encaminharmos no centro para essa ou para aquela atividade. Então, quanto mais pormenorizado e individualizado for esse atendimento, mais eficaz ele vai ser. Ou seja, se a entrevista for entrevista individual, mais chance ela vai ter de atingir os objetivos daquela pessoa que procura o centro espírita. Convidá-lo a participar das atividades doutrinárias da casa e grupos de estudo da mediunidade. Nesse sentido, eu focalizei mais a questão relativa à mediunidade. Não quer dizer que ele tenha que participar de grupos de estudo da mediunidade sempre que uma pessoa chega ao centro espírita, não é isso. Eu focalizei mais relativo aos médios que procuram a casa espírita. Eu gostaria de ressaltar e sublinhar 2 coisas nesse terceiro item. Primeiro, é convidá-lo. Não exigir que ele participe, nem amedrontar as pessoas, que geralmente quando chegam ao centro, nem sempre tem o conhecimento que a gente tem. Né? Então a gente enche de verborragia a pessoa, e depois a pessoa sai dali assustada e nunca mais quer voltar. Glorioso a faz com espírito crítico, bom senso, discernimento e, acima de tudo, doação e amor. Então, com isso a gente encerra a nossa fala e passa para as perguntas, se vocês tiverem tolerância de esperar mais um bocadinho. Tá bem? Eu posso pedir? João. Por que? Tá bem. Então, poderá dizer se aos distúrbios psiquiátricos estão normalmente associadas perturbações ou influências espirituais, embora a origem dos distúrbios possa ser apenas orgânico ou fisiológico. Eu acho que isso já foi dito, não é? Ou seja, alguns casos psiquiátricos podem ter a sua origem apenas, entre aspas, no campo orgânico ou fisiológico. E, geralmente a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico pode ter também influência espiritual, muito embora o contrário não seja verdadeiro. No entanto, o médico espírita diferencia-se do médium comum, ou o terapeuta espírita diferencia-se do terapeuta comum, porque ele tem a noção do espírito. E quando se tem a noção do espírito, não se pode enxergar as coisas de forma estanque, e sim ali, como um processo evolutivo.
Então, quando olhamos um transtorno psiquiátrico, temos a noção de que se existe aquela causa, se existe aquela doença, aquele transtorno, alguma origem aquele transtorno teve. E se não está na vida atual, provavelmente terá numa outra vida. O que acontece é que geralmente os transtornos psiquiátricos têm uma origem, alguns dos transtornos psiquiátricos têm uma origem em outras possíveis vidas passadas, em que a pessoa, ao reencarnar, traz traços daquelas vivências e, portanto, imprimem esses traços perispirituais na sua organização fisiológica e, aparentemente, uma causa que é somente orgânica, somente fisiológica, não é somente fisiológica. Tem uma origem no espírito da pessoa, nas suas vivências passadas. Então, toda e qualquer doença, ela é uma consequência e não uma causa. E isso é que difere a visão do terapeuta, do médico espírita, do médico não espírita. Bom, em alguns casos obsessivos, é diagnosticado clinicamente epilepsia. Como distinguir quando há só obsessão ou só epilepsia ou ambos? Eu vou repetir. Em alguns casos obsessivos, é diagnosticado clinicamente epilepsia. Como distinguir quando há só obsessão ou só epilepsia ou ambos? O que acontece é que muitas vezes, quando ocorre o processo obsessivo, como existe a aproximação espiritual, muda-se o traçado. Ou seja, o traçado eletroencefalográfico, que geralmente em vigília deve estar com ondas beta ou algumas ondas alfa, se a pessoa conseguir relaxar ao exame, apresenta lá picos de ondas teta, que são as ondas que caracterizam o transe mediúnico, a influência mediúnica. Então, se o neurologista que não conhece esse tipo de fenomenologia olhar aquele traçado, vai dizer: essa pessoa pode ter uma epilepsia do lobo temporal esquerdo, por exemplo, porque tem uma predominância de ondas teta quando normalmente não deveria existir. Passado a obsessão, geralmente passa-se também a alteração do traçado eletroencefalográfico. Então, dessa forma, distingue-se um processo do outro. A pessoa que tem epilepsia, essa alteração vai ser permanente. No processo obsessivo, vai ser temporário. E fazendo-se um novo exame, pode se aferir se aquilo mudou ou não. Porque a mudança no traçado é diagnosticada como epilepsia, porque na realidade existe um traçado que não é natural no estado de vigília, mas passado a influência, isso poderá desaparecer. Em que medida a psicologia e a psiquiatria aceita a mediunidade e o espiritismo? Eu acho que na medida de quem é o psicólogo e de quem é o psiquiatra. Agora, uma coisa que é verdade é a seguinte, que antigamente, até a última classificação das doenças psiquiátricas, que é de 1976, que somente foi alterada em 92, não se aceitava o transe mediúnico como uma coisa normal. Vamos ter atenção a isso. Ou seja, as pessoas que diziam receber espíritos pela psiquiatria convencional era taxada de meio tantã da cabeça, né? Meio louco. No entanto, a partir da última convenção que foi feita em 92 e aceito uma nova classificação psiquiátrica, nessa classificação existe lá transtorno de transe e possessão. E somente é classificado como patologia quando isso não ocorre em ambientes onde isso seja aceito. Então, hoje em dia, a psiquiatria convencional não está fechando os olhos para esse tipo de fenômeno. Tanto é que ela está descrita na própria classificação psiquiátrica, os fenômenos de transe e de possessão.
No entanto, existem muitos psiquiatras materialistas, ortodoxos e céticos que fazem questão de fechar os olhos para esse tipo de acontecimento. Bom, o culto do Evangelho no lar poderá atrair espíritos inferiores e causar problemas para a família? Se o culto do Evangelho no lar não for um culto, for realmente uma coisa desorganizada e não for realmente um culto do Evangelho no lar, e o que isso propõe, pode atrair espíritos inferiores e pode também fazer com que aqueles espíritos se comuniquem e perto da família. No que se refere a culto e na intenção com que é feito um culto, isso geralmente não deve ocorrer. Se ocorrer, é porque existem pessoas naquela família que estão desequilibradas e por isso dão possibilidades com que ocorra a influência mais perniciosa. Mas ao que o objetivo de um culto evangelho no lar se propõe, não incorre em riscos de atrair entidades e espíritos inferiores para o lar. Muito pelo contrário. Deverá o único elemento do grupo, quando solicitado, deslocar-se à casa de de uma pessoa carente espiritualmente, a fim de a consolar? Deverá o único elemento do grupo, quando solicitado, deslocar-se à casa de uma pessoa carente espiritualmente, a fim de consolar? Eu não sei como que o objetivo foi feita a pergunta, mas se é somente para consolo, eu acho que não há nada demais. Agora, se a família disser, eu quero que aquela pessoa venha dar o consolo, aí a gente já fica assim, por quê? Não é? Então, vamos observar se a pessoa realmente quer o consolo, quer a orientação, e se pelo grupo é escolhido uma pessoa para fazer esse consolo, para dar essa orientação, não vejo nada demais. Agora tem que saber com que objetivo é que se está pedindo essa ou aquela pessoa para fazer esse consolo. A mediunidade manifesta-se. Lucas, eu estou esperando o seu, tá bem? Ou então o seu João. Bom, enquanto vocês fizerem perguntas, eu estou respondendo. A mediunidade manifesta-se apenas através de processos obsessivos, ou ela pode ser adquirida através do estudo do espiritismo e da elevação moral e espiritual. Ou seja, grande parte dos médiuns que chegam à casa espírita chegam pelo caminho da obsessão. E muita gente, por exemplo, Chico Xavier procurou a doutrina espírita através da obsessão da sua irmã, Maria Pena Xavier. Então, muitas vezes o espírito procura, o médium procura a casa espírita pelos portais da obsessão. Mas não quer dizer que somente possa desenvolver a faculdade mediúnica através da obsessão. Muito pelo contrário. Pode desenvolver a faculdade mediúnica através da elevação moral e espiritual e do desejo de doar-se e de servir ao processo de intercâmbio mediúnico. Já frequentei um centro espírita no estudo do curso da doutrina espírita. Mas existe algum local onde poderia participar de reuniões mediúnicas? Eu já frequento um centro espírita onde participo no estudo, no curso da doutrina espírita. Mas existe algum local onde poderia participar de reuniões mediúnicas? O caso não exista nesse centro espírita as reuniões mediúnicas e a pessoa deseja muito trabalhar com reuniões mediúnicas, ela poderia procurar um outro centro onde ela poderia trabalhar mediunicamente. Eu só peço atenção para ver se isso não é um desejo demasiado em trabalhar só com a mediunidade e não perceber que se pode ser útil através de outros caminhos que não sejam propriamente o da mediunidade. Na sua opinião,
os livros de Allan Kardec estão... na sua opinião, os livros de Allan Kardec estão desatualizados para os nossos tempos? Bom, eu acredito que nós temos algumas perguntas, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que são perguntas que têm respostas que não estão muito adequadas. Por exemplo, quando se pergunta sobre a sensibilidade das plantas, né? E se dá uma resposta como se acreditasse que as plantas não tivessem sensibilidade. E hoje em dia é mostrado que a planta sente, registra as influências, registra a nossa mente. Por exemplo, existe um livro que é A Vida Secreta das Plantas, que é impressionante o livro. Foi feita uma pesquisa e colocado no ambiente algumas plantas, escolheram-se 5 pessoas e uma delas iria entrar naquele ambiente e iria esmagar uma das plantas que existia ali. A outra planta era ligada a um galvanômetro. Então eram dois vasos de plantas. Uma delas iria ser destruída por um dos 5 elementos. Só que nenhum deles sabia qual era, só o que ia fazer isso. E entraram na sala um por um e saíam, até que um deles esmagava a planta e faria o trabalho. Depois foi se registrando os impulsos elétricos no galvanômetro com cada elemento que entrou na sala anteriormente, a ciência, e abandonássemos aquele ponto, né? Então, na época que foi codificado a Gênese, não se conheciam todos os satélites que existiam, por exemplo, em Saturno. E foi colocado no livro da Gênese que não existiam satélites em Saturno. Depois já descobriram, acho que quase 18, uma coisa desse tipo. Então, abandona-se aquele ponto e segue-se a ciência. Isso não quer dizer que os livros da doutrina espírita estejam desatualizados. Como corpo de doutrina e como princípios fundamentais, quer seja a imortalidade, a comunicabilidade do espírito, a crença na imortalidade da alma, isso continua sempre, nunca vai estar desatualizado. Agora, em alguns pontos, em algumas situações muito pontuais, que a ciência demonstrar que já evoluiu, a gente evolui também porque os espíritos também vão evoluindo com a própria ciência. Certo? Bom, gente, tem muitas perguntas aqui, infelizmente não vai ter tempo para a gente respondê-las a todas. No entanto, eu queria solicitar as pessoas que não entregaram ainda a avaliação, por favor, não saiam sem avaliação. Vou mandar uma de polícia, ficar ali na porta, perguntando, entregou a avaliação, não entregou a avaliação? E não vou deixar as pessoas saírem se não entregarem a avaliação. E gostaria de agradecer a vocês pela atenção de vocês, agradecer a essa casa mais uma vez, as pessoas que se empenharam para realizar esse evento, e espero poder revê-los em breve em outra oportunidade e aprender junto com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado a todos pela colaboração dada a este evento, que se pode considerar um sucesso, já que uma pessoa abalizada da doutrina espírita nos deu pistas muito valiosas para aprofundarmos o nosso próprio conhecimento e investigação. Está prometida a realização de eventos semelhantes, que são de nítido interesse para todos, para pesquisarmos, estudarmos, avaliarmos, enfim, desenvolvermos o nosso conhecimento. E, para já, o próximo evento mais próximo, salvo erro, salvo algum, que se possa improvisar. Mas previsto para mais próximo é um seminário com Divaldo Franco, no dia 27 de abril, na Associação dos Comerciantes de Lisboa, na Rua Castilho, número 14, dia 27 de abril. Na véspera, no mesmo local, uma conferência. Ainda não há muitos pormenores sobre os horários, mas eles vão girar à volta do habitual. Provável início às 9,
intervalo às 13, 12h30, reinício às 15 e encerramento às 18, 19. Há inscrições. Ora, e justamente a falar em inscrições. Podemos dar por abertas estas inscrições. O preço delas por pessoa é 3.000 escudos e, através dos meios habituais, aguardamos essas inscrições. Há mais seminários ao longo do país, há em Viseu, há no Porto e há também no Algarve, em Lagos. Um esboço desse programa sai já no próximo número do Jornal Espírita. Mas os pormenores todos sairão no de abril, que vai ser distribuído antes do fim de março, para que todos fiquem bem informados. Entretanto, informações avulsas teremos muito gosto em ir prestando à medida que surjam as interrogações. Mais uma vez, muito obrigado e agradeço também a presença da Cláudia pelo seu excelente trabalho, ajudando no nosso espírito de crítica, de estudo das nossas práticas, de correção, portanto, das nossas práticas. Não há dúvida, é um serviço que nos prestou a todos. Muito obrigado.